O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, livro dos Números. Moisés, que diante de Deus, tira um pouco do seu espírito e oferece aos anciãos do povo. Olha que linguagem simbólica forte. Tirar um pouco de si para oferecer para o outro, que nada tem ou pouco tem. Da parte de Deus, Ele oferece o seu espírito, a sua palavra, a sua bênção, igualmente para todos aqui. Todos estão recebendo a mesma dosagem da palavra, do Espírito, da bênção, da luz de Deus. Ninguém está recebendo mais do que ninguém. Isso é para a gente não se sentir aqui mais do que ninguém. Todos estão recebendo de forma igual. A porta está aberta, qualquer um pode vir e receber a mesma palavra, a mesma bênção, a mesma Eucaristia. Pode ser que talvez nesse momento você está tão bem que, por mais que você está recebendo, você já tem o suficiente. Então o que você faz? Você não vai recusar aquilo que é de Deus, você vai pegar e vai oferecer para outro que pouco tem ou nada tem. Essa é a nossa experiência de fé. Recebemos de Deus para oferecer. Pode acontecer que alguém está precisando um pouco mais, mas todos vão receber de forma fraterna, porque Ele quer nos oferecer. Por isso o valor que nós devemos dar, esse é o detalhe, o valor que nós devemos dar àquilo que de Deus recebemos. A gente sabe que algumas coisas que a gente recebe, a gente corre o risco de não dar valor, se elas não tiverem uma importância concreta para a nossa vida, a gente deixa para lá. Por isso a consciência do valor que tem cada celebração, que é única, que é especial, que é preparada pelo próprio Deus para nós. Quem preparou esse momento aqui, claro, nós sabemos que tem toda uma equipe, liturgia, de canto, que prepara, mas é Deus que prepara esse momento para nós, para que nós possamos receber, guardar e valorizar. Por isso hoje, nesse dia da Bíblia, valorizar mais a palavra, é o primeiro ensinamento, dar mais valor. Por isso um mês especial para refletir sobre a Bíblia, que às vezes não damos tanto valor, damos valor a tantas coisas que são faladas por aí, e não damos tanto valor, ou na mesma medida das outras coisas, aquilo que é de Deus. A segunda leitura de hoje também é provocativa, é São Tiago, falando das riquezas. Vamos ser sinceros, quem não gosta de dinheiro? Se falar que não gosta, pode ser que seja mentira, todo mundo gosta. Não, eu trabalho só por prazer, que bom. A gente trabalha por aquilo que a gente tem que receber, ganhar e queremos mais. Não sejamos hipócritas, que a gente gosta. Não tem gente que dá uma de sante, não gosto não, preciso não.
próprio Jesus diz: todo trabalhador merece o seu sustento de forma adequada, justa. Em nome dessa falsidade, às vezes a gente comete outras atrocidades. Vamos ser sinceros, gostamos, queremos. Queremos ter conforto, queremos viajar, queremos ter um pouquinho guardado, queremos. A grande questão e o grande problema é se nós sabemos viver a palavra de Deus em meio às nossas riquezas, porque aí pode estar o problema. Porque muitas pessoas vão tendo mais, ao invés de ter mais. Aí eu posso ajudar mais, eu posso contribuir mais com a igreja, com o reino, com as pessoas. O que pode acontecer? Deus vai ocupando um lugar cada vez menor. Deus vai ficando de lado. Aí que está o problema. O problema não é a riqueza, é como eu uso a riqueza, onde eu guardo a riqueza. Riqueza é para ser guardada lá e não dentro de mim. Dentro de mim eu tenho que guardar outras riquezas. A riqueza do amor, do diálogo, da fraternidade. O problema está quando eu quero guardar essas riquezas puramente materiais dentro de mim. Aí a gente se perde. Que aí eu passo a não distinguir mais o que é a riqueza e quem sou eu. As riquezas têm que ficar lá. As riquezas aqui dentro devem ser a sua bondade, a sua justiça, a sua verdade, a sua fraternidade, a sua honestidade, o amor, a grandeza da sua vida. Por isso a pergunta é: eu sei viver a palavra de Deus em meio às riquezas? Ou quanto mais eu me enriqueço, podemos assim dizer, eu também contribuo mais com o reino de Deus, com a comunidade que eu participo? Aí que está a questão. Porque pode acontecer, se você já tem a maturidade de não fazer isso, que bom. Mas muitos vão enriquecendo, vão conquistando lugares, vão conquistando espaço, e Deus vai ficando cada vez de lado. Deus vai tendo menos espaço, menos lugar, porque outras coisas vislumbram mais do que a presença e a força de Deus. É para a gente refletir. Não, eu estou vivendo bem, que bom, mas cuidado com isso. Faça distinção, as riquezas estão lá para você utilizá-las, mas você deve ter outras riquezas maiores que não são tão facilmente conquistadas assim aqui dentro. Pense se você consegue viver a palavra de Deus, aquilo que Ele te ensina em meio às riquezas, que pode ser que algumas riquezas atrapalhem você de viver a palavra de Deus. Essas riquezas atrapalham você de ser honesto, ser justo, ou seja, viver a palavra de Deus. E tenha o cuidado de não ter muito e às vezes correr o risco de não ter Deus. É um alerta da palavra de Deus. Depois o Evangelho é interessante, nós conhecemos muito bem este ensinamento de Jesus que é tão desafiador. Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se seu pé te leva a pecar, corta. Se seu olho te leva a pecar, arranca-o. Claro que nós não podemos seguir isso ao pé da letra, senão coitados de nós pecadores. Mas é uma linguagem com significado profundo, essencial dentro da dinâmica do evangelista Marcos. Por quê? A mão indica o nosso fazer. Os pés indicam o quê? O nosso agir, aonde nós vamos, onde nós estamos, onde colocamos a nossa vida, onde estamos conduzindo a nossa vida, quais os lugares que nós frequentamos ou que estamos, não só lugares geográficos, mas também lugares da nossa consciência. Às vezes o nosso lugar é o lugar do egoísmo, é o lugar da ganância, onde os seus pés estão te levando, e o olhar determina o nosso pensamento, a gente vê e pensa. Então, Jesus está tocando as dimensões fundamentais da nossa existência, o que nós fazemos com as mãos, o que nós deixamos a vida ou conduzimos a vida, onde nós estamos, e o nosso olhar que determina pensamentos. São dimensões importantes da nossa vida. E o olhar de modo especial, a maneira que nós olhamos a vida e o mundo, determina muita coisa que acontece dentro de nós. Guarde isso. A maneira que nós olhamos a vida e o mundo determina muita coisa dentro da gente. Muita agitação que tem dentro de nós determinada pelo nosso olhar. Exemplo, a pessoa está ansiosa. Por quê? O olhar dela está olhando o mundo talvez com comparação, não está se sentindo bem, está se sentindo inferior que os outros, aí gera ansiedade, gera agitação aqui dentro. A maneira como nós olhamos o mundo, a vida, determina muita coisa aqui dentro, muita agitação aqui dentro. Se você olha para alguém, estou achando que aquela pessoa está falando mal de mim, o que vai acontecer? Você vai ficar agitado aqui dentro do seu coração, preocupado com aquilo. Será que estão falando de mim?
A maneira que nós olhamos a vida, o mundo, vai determinar muita coisa aqui dentro. Muita agitação aqui dentro do coração da nossa vida profunda é determinado pelo nosso olhar ou a maneira que nós olhamos. Se nós conduzirmos as nossas mãos de maneira correta, nós vamos viver o que? O bem. Nós vamos fazer a caridade, nós vamos fazer aquilo que é de Deus. Se nós conduzirmos bem os nossos pés, nós vamos caminhar no caminho que é de Deus. E se o nosso olhar for um olhar de Deus, o nosso olhar será um olhar de fé, porque o olhar conduz também à fé. A fé nasce do olhar, como nós olhamos a presença, a vida e a presença dele em nós. Positivamente cuidando das mãos, dos pés e do nosso olhar, nós vamos estar mais diante de Deus. Mas é preciso saber cortar. Corta aquilo que não está te fazendo bem. Corta. Se você está de maneira exagerada no celular, na internet, corta. Está bebendo demais? Corta. Está em roda de fofoca demais? Corta. Está xingando, está brigando demais? Corta. Corta. Está diante de pessoas que estão te fazendo mal, estão intoxicando a sua vida? Corta. Às vezes a gente não quer cortar porque a gente se acostumou, e cortar é difícil. É cortar o mal pela raiz. É tão difícil. Corta. O problema, sabe o que é? Às vezes a gente vai cortar aquilo que não pode. A pessoa está lá numa crise, o que ela corta? Vou cortar a igreja, não vou à missa mais, não vou ajudar mais não. Corta isso, corta Deus. Corta o que não pode. Vou cortar aqui as pessoas importantes da minha vida que eu não quero ver ninguém. Aí corta talvez aquela pessoa que está te ajudando, acaba cortando ela. A gente corta aquilo que é errado. E se nós não cortarmos aquilo que é fundamental, que está nos atrapalhando agora, nós vamos nos machucar, nós vamos ferir com esse corte a nós mesmos e os outros muito mais lá na frente. Se você não cortar da sua vida agora o que precisa ser cortado, você vai cortar no sentido de ferir e machucar a si mesmo e os outros muito mais lá na frente. Porque a gente está cortando aquilo que não pode. Está cortando a palavra, está cortando a oração, está cortando a Eucaristia, está cortando a igreja, está cortando boas experiências, está cortando o tempo de descansar, que às vezes é tão necessário. E o trabalho vai dominando tudo. Se você deixar, você trabalha 24 horas, que a gente precisa, ao mundo que nós vivemos. Todo mundo sabe disso. Mas se você corta aquilo que é tão fundamental, lembre, se você não cortar agora, você vai cortar no sentido de machucar a sua vida e as dos outros muito mais lá na frente. Por isso hoje nós não podemos desprezar a grandeza da palavra. Por isso logo no início, a primeira leitura nos indicando isso. Vamos valorizar ainda mais aquilo que o Senhor nos fala através da palavra. Esse Espírito derramado sobre nós abundantemente. Para que, como São Tiago, tenhamos esse cuidado de não deixar nenhuma outra riqueza, que talvez não é tão riqueza assim, dominar a riqueza maior que é Deus que nos fala. Vamos perceber o que nossas mãos estão fazendo, para onde os nossos pés estão nos levando, o que o nosso olhar está fazendo com a gente aqui dentro, para que tenhamos a sabedoria de poder e saber cortar aquilo que não está nos fazendo bem, ou que lá na frente pode nos prejudicar, ou fazer machucar a nós e os outros. Não cortemos aquilo que é fundamental e essencial, porque na certeza de nós que estamos diante dele, sabemos que essa palavra de sabedoria nos ajuda a sempre manter esse diálogo com ele, para que ele possa nos falar sempre e nos indicar o que precisamos, o que devemos cortar e o que jamais deve ser retirado da nossa vida, da nossa fé. Que a palavra de Deus nesse dia nos enriqueça cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.